Muito bem, queridos, é um privilégio poder retornar, partilhar com vocês mais uma vez a palavra de Deus. Eu vou ler com vocês o texto de 1 Reis, capítulo 17, verso de 1 a 10. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versos de 1 a 10. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente. E ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. E então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. E então ele se levantou e se foi a Sarepta. Amém. Meus queridos, afirmar hoje que nós estamos vivendo uma crise aguda, agônica, endêmica e sistêmica, já não provoca impacto em mais ninguém. Vivemos uma crise de integridade desde o palácio da Alvorada até as prefeituras menores dos menores municípios do nosso país. Vivemos uma crise de integridade no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas. Vivemos uma crise de integridade na família. Vivemos uma crise de integridade na igreja. Talvez a palavra de ordem e a pauta do dia é crise. Entretanto, imaginar que o profeta Elias viveu uma crise pior do que a que nós estamos vivendo hoje, nos leva a refletir. E eu queria situar esse profeta antes de pensar nas lições que o texto nos sugere. Vocês se lembram que no ano 931 a.C., com a morte do rei Salomão, o reino de Israel, que era um reino unido, já com 120 anos de monarquia, 40 sob o governo de Saul, 40 sob o governo de Davi e 40 sob o governo de Salomão, rompe-se. E das 12 tribos, 10 delas seguem a liderança cismática de Jeroboão I, formando aquilo que nós chamamos de Reino do Norte, ou Reino de Israel, também chamado de Efraim, cuja capital era Samaria. Esse reino durou 209 anos, de 931 a 722, quando foi levado pela Síria, de lá nunca mais retornando como soberania nacional. Nesses 209 anos nós tivemos 19 reis, em 8 dinastias, 8 famílias diferentes governando. Desses 19 reis nós não tivemos nenhum rei piedoso, todos foram homens maus, ímpios, perversos, idólatras. O que é grave é que o rei que governa agora, na época de Elias, é o pior rei de Israel, o rei Acabe. Se isso não fosse suficiente, ele casou-se com a pior mulher do mundo, Jezabel. A mulher era assassina, era feiticeira e era mandona. O rei era apenas um boneco na mão dela.
Essa mulher trouxe para Israel de forma oficial o culto a Baal. Essa mulher, com o braço da lei a seu favor, persegue e mata os profetas de Deus. E ela estabelece uma crise sem precedentes na história de Israel. Era uma época de crise econômica, era uma época de crise política, era uma época de crise moral, era uma época de crise religiosa, era uma época de apostasia. Foi nesse tempo que Deus levantou o profeta Elias. Não levantou um partido, não levantou uma igreja, não levantou uma denominação, levantou um homem, levantou um líder. Portanto, vale a pena saber que homem foi esse. Então, com a sua Bíblia aberta comigo no texto, nós vamos olhar. Existem algumas telas na vida deste homem dignas de destaque. Em primeiro lugar, você nota aí no verso 1, então Elias o tesbita, dos moradores de Gileade. Quando diz Elias o tesbita, não está falando do sobrenome dele, não está falando da família dele, está falando da procedência geográfica dele. Ele vem de Tisbé, das cordilheiras de montanhas de Gileade, localizados na Galileia. Se você for para o mapa procurar Tisbé, você não vai achar. O lugar é muito pequeno, muito insignificante, sem qualquer projeção política, econômica, religiosa. Elias não vem de uma família aristocrática, rica. Elias não vem de uma escola de profetas. Elias não procede de uma família sacerdotal. Elias é um homem desconhecido, de uma família desconhecida, de um lugar desconhecido. Mas um homem levantado por Deus. E aqui talvez aprendamos a primeira lição. Deus não precisa de figurões, Deus não precisa de estrelas para fazer a sua obra. Deus não precisa de gente que se julga importante para fazer a sua obra. Penso eu que um dos grandes problemas que a igreja evangélica brasileira enfrenta hoje é que tem estrelas demais, figurões demais. A igreja evangélica comete hoje, no meu entendimento, um grave erro de tratar determinados pregadores e cantores como artistas de cinema, de tietagem evangélica, de cair e descambar para o lado daquilo que chamaríamos de culto à personalidade. E não há pecado que Deus abomine mais do que culto à personalidade. O ser humano tem tendência para isso. Vocês se lembram lá em Corinto, que era uma cidade grega, acostumada às discussões filosóficas e cada um ter o seu pensador, filósofo preferido? Isso entrou na igreja. E uns diziam, não, eu sou de Paulo, outros não, eu sou de Apolo, outros não, eu sou de Cefas, outros mais espirituais diziam, não, eu sou de Cristo. E Paulo coloca o machado da verdade na raiz dessa tendência do culto à personalidade, fazendo uma pergunta no capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios. Mas quem é Paulo? E quem é Apolo? Apenas servos por meio de quem vocês creram. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus, de tal maneira que nem o que planta, nem o que rega é coisa nenhuma, mas Deus que dá o crescimento. Paulo está esvaziando a bola dessa tendência. Quando ele chega no capítulo 4, verso 1, ele dá o tiro de misericórdia, quando ele diz, importa que os homens nos considerem como ministros, como despenseiros da multiforme graça de Deus, e o que Deus requer dos ministros é que eles sejam encontrados fiéis. Só que você às vezes não consegue alcançar o que Paulo quis dizer por um detalhe. A palavra ministro para nós é uma palavra muito pomposa. Muito pomposa. Se você pensar na política, você está falando do primeiro escalão do governo. Se você pensar na igreja, você está pensando no líder. Só que Paulo vai usar uma palavra escolhida com muito critério. Na língua grega havia 3 palavras para descrever um servo. A palavra diáconos, que é servo, aquele que serve. A palavra doulos, que é escravo, aquele que não é dono de si mesmo
e aquele que presta um serviço para o seu senhor. Existe a terceira palavra, que é huipereta. Huipereta é menor do que diácono e é menor do que doulos. Huipereta é um escravo condenado à morte, que antes de morrer tem que prestar um serviço. Pensa comigo no filme Ben-Hur, penso que todos vocês assistiram. Lembra quando ele estava condenado ao porão de um navio, remando com os pés acorrentados, condenado à morte? Aquele é um huipereta. A palavra que Paulo usa para ministro, aqui em 1 Coríntios 4, não é diáconos, não é doulos, é huipereta. Sabe o que Paulo está querendo dizer com isso? Na igreja de Deus não tem espaço para vaidade. Na igreja de Deus não tem espaço para vanglória. Na igreja de Deus, todos nós estamos nivelados no mesmo patamar. Somos diáconos, somos doulos, somos huiperetas. O único que pode ser exaltado e glorificado na igreja é o Senhor Jesus. Porque toda a glória dada ao homem é vanglória, é glória vazia, é idolatria, é culto à personalidade. E eu já aprendi uma lição. As estrelas só brilham quando o sol não está brilhando. Se o sol da justiça, o Senhor Jesus Cristo estiver brilhando, não tem espaço para homens brilharem. Quando os homens estão brilhando, é porque nós estamos roubando a glória que pertence ao Senhor Jesus. Agora olhem comigo no verso 1 ainda, porque Elias chega para Acabe, começa o seu ministério no palácio. Muitos de nós passam a vida inteira no ministério e nunca entrou no palácio para pregar para o rei. Elias começa o ministério dele, saindo do anonimato e entrando no estrelato, pregando para o rei. E ele chega para Acabe, um homem perverso, cruel, sanguinário, assassino, diz: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, nem chuva, nem orvalho haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Primeiro você precisa perguntar por que ele disse isso, e segundo, com que autoridade. Primeiro, ele disse isso porque Baal era o padroeiro da prosperidade na época. Era o Deus das chuvas, das colheitas, da fartura. Quando o povo fazia suas colheitas, atribuíam isso a Baal. E Deus estava botando então um machado na raiz dessa falsa divindade, dizendo o seguinte: se não chover, a credibilidade do Baal acaba. As lavouras não produzem, o gado morre no pasto, e a espinha dorsal dessa divindade é quebrada. O juízo de Deus estava sobre essa divindade. Agora a pergunta é: por que ele tem autoridade de dizer, segundo a minha palavra, não vai chover? O texto não responde isso, mas a resposta está em Tiago 5,17. Diz lá que Elias orou com instância para não chover, e não choveu. E aí você aprende a segunda lição. Elias só se levantou diante do rei, porque primeiro se prostrou diante do Rei dos Reis. Só pode se levantar diante dos homens quem primeiro se prostra diante de Deus. Só pode prevalecer na pregação quem primeiro prevalece na oração. Talvez seja esse um dos fatores da fraqueza da igreja hoje. Nós divorciamos a academia de piedade. Nós separamos pregação de oração. Nós temos gigantes do saber no púlpito e nanicos na vida de oração. Gente que tem a luz, a cabeça cheia de luz e o coração ausente de fogo, vazio de fogo. Gente que conhece muito a respeito de Deus, mas não conhece a intimidade de Deus. É mais importante você ensinar um homem e uma mulher a orar do que você ensinar um homem e uma mulher a pregar. Porque se você não for um homem ou mulher de oração, a palavra não terá poder na sua boca.
Hoje, em média, os pastores não oram ou não têm vida devocional além de 15 minutos por dia. E se nós nos alimentamos de leite magro, nós não vamos destilar leite gordo. Se nós não nutrimos a nossa própria alma com o pão do céu, nós não temos pão para dar com fartura para o povo. Uma das mais terríveis coisas que pode acontecer conosco é entrarmos num ativismo tresloucado, corrermos muito, trovejarmos muito, sem nenhuma chuva. O profeta Elias está nos ensinando isso. Deus é mais importante do que a obra de Deus. A maior necessidade sua e minha não é fazer a obra de Deus. A maior necessidade sua e minha é conhecer o Deus da obra. Por isso eu quero chamar a sua atenção para a segunda tela na vida deste homem, no verso 2 e 3, porque é uma transição radical aí. Notem que Elias está debaixo dos holofotes, sob as luzes da ribalta, pregando para o rei no palácio do rei. E Deus chega para ele e diz: veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, esconde-te junto à torrente Querite, fronteira ao Jordão. Deus manda o homem se esconder. E se existe uma coisa que um profeta não gosta de fazer, é se esconder. O profeta foi chamado para ficar na vitrine. Foi chamado para o palco, foi chamado para o meio do povo, foi chamado para pregar, foi chamado para corrigir, exortar. Nenhum pregador gosta da solidão. Mas Deus retira o Elias do palácio e o leva para o deserto, para o anonimato, para se esconder. A grande pergunta é por quê? Por quê? E eu não tenho dúvidas de que o deserto não nos agrada, não nos exalta. O deserto nos humilha. O deserto nos reduz a nada. O deserto nos põe no nosso devido lugar. Mas o deserto não é um acidente de percurso. O deserto é uma agenda de Deus. O deserto é a escola de Deus. É Deus quem nos matricula nessa escola. O deserto é a escola superior do Espírito Santo, onde ele treina os seus líderes mais importantes. E nessa escola nós teremos que aprender duas coisas. Porque a escola de Deus é diferente da escola convencional. Na escola convencional, primeiro você aprende a lição, depois você tem a prova. Na escola de Deus, primeiro você tem a prova, depois você aprende a lição. Para que Deus matricula você e eu na escola do deserto? Para duas coisas. Primeiro, para trabalhar em nossa vida, para então trabalhar através da nossa vida. Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz. Vida com Deus precede trabalho para Deus. Preste atenção nisso. Deus não está querendo ativismo. Deus está querendo intimidade. Porque quem faz a obra é Deus. Quem abre os corações é Deus. Quem regenera é Deus. Quem santifica é Deus. Tudo provém de Deus. Então eu tenho que depender mais dos recursos de Deus do que dos meus recursos. Então Deus primeiro trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. A segunda lição que eu preciso aprender na escola do deserto é que eu tenho que depender mais do provedor do que da provisão. Ali no deserto, ou Deus sustentava Elias ou ele pereceria.
Ele tinha que beber da fonte. E Deus mandou garçons voadores para levar comida para ele. Depender da provisão é fácil. Nós a temos e nós a administramos. Mas às vezes Deus nos leva para o deserto para que entendamos uma coisa: temos que depender do provedor mais do que da provisão. Veja comigo o versículo 7, porque Elias está onde Deus mandou ele estar, fazendo o que Deus mandou ele fazer, e de repente diz o verso 7, mas passados os dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. E o que você vai fazer quando você está onde Deus mandou você estar, fazendo o que Deus mandou você fazer, e a sua fonte seca? Nessa hora, preste atenção, você tem que depender do provedor e não da provisão. Porque a sua fonte pode secar, mas a fonte de Deus não seca. A sua despensa pode ficar vazia, mas o celeiro de Deus continua cheio. Quando a sua fonte seca, Deus sabe onde você está. Deus sabe para onde você deve ir. Deus sabe o que você deve fazer. Permitam-me contar uma experiência pessoal. No ano 2000, eu fui com a minha família para os Estados Unidos para fazer um curso de doutorado na área de pregação. E a igreja que eu tenho o privilégio de pastorear já há 27 anos em Vitória, na época reuniu a liderança e disse: nós vamos dar para o senhor $2.300 por mês, para o senhor se sustentar lá e fazer o seu curso. Um valor combinado por nós. E eu fui com a intenção de encontrar meia bolsa. Obviamente eu tinha despesas para deduzir desse valor. Primeiro que pastor é dizimista. Pelo menos pressupõe que seja. Né? Então se eu recebia $2.300, eu já deixava $230 lá na tesouraria da igreja. E recebia $2.70. Nós temos uma secretária que mora conosco já há mais de 20 anos. E eu não achei justo desampará-la naquele período. Então eu continuei pagando o salário dela. O apartamento que eu morava foi uma missionária para morar lá e com a responsabilidade de pagar o condomínio, mas ela teve que mudar da cidade com 5 meses, tive que pagar o condomínio. Em outras palavras, dos $2.300 eu recebi em média $1.300, no máximo $1.400 por mês. Eu chego em Jackson, Mississippi, tive surpresas. Primeiro, não tinha escola pública para os meus filhos. Tive que pagar a escola. Tive que pagar a escola de inglês. Tive que pagar o seminário. Tive que pagar aluguel. Não tinha transporte público, tive que comprar um carro velho. Quando eu botei tudo na ponta do lápis, eu nunca tive uma despesa inferior a $3.000 por mês. Eu tinha uma receita de $1.300. Eu tinha levado todas as minhas economias pessoais. Com 5 meses, a minha economia pessoal acabou. O carro que era velho quebrou. Levei para a oficina $1.350 para consertar. Não tinha dinheiro para tirar o carro da oficina. Não tinha dinheiro para pagar o seminário. Não tinha dinheiro para fazer compra para casa. E eu já tinha visto vários colegas, quando não podiam pagar o seminário, o diretor fazia uma visita simpática e muito carinhosa, dizendo assim: você está liberado para voltar para a sua terra. E eu disse: meu Deus, eu não gostaria de voltar envergonhado. Também não gostaria de ser mais pesado a minha igreja. Aí chegou um dia que eu não tinha dinheiro para fazer compra para casa, o carro na oficina, sem poder, pegando carona para ir para o seminário, dependendo de favores de colegas. Eu chamei minha família, nós nos ajoelhamos na sala e disse: meu Deus, o Senhor é o Deus da provisão. Nós sempre pregamos isso. E nós não gostaríamos de voltar para casa envergonhados. O Senhor é poderoso para abrir uma porta para nós. Quando nós terminamos aquela reunião de oração, daí a pouco o telefone tocou. E eu recebi um convite para pregar num congresso na Pensilvânia, a 2.000 quilômetros de onde eu morava. No último dia do congresso, quem dirigiu o encontro, em Pine Brook, um lugar muito bonito, disse assim: pastor Hernandes é estudante aqui na América, e todo estudante é duro. Não precisa ser profeta para falar um negócio desse, não é verdade? Se alguém quiser ajudá-lo, fique à vontade.
Eu saí do congresso com $5.500 de oferta. O pastor me procurou e disse: eu vou lhe mandar $300 por mês, até você terminar o seu curso. Voltei para casa chorando. Tirei o carro da oficina, paguei o seminário, fiz compra para casa, sobrou dinheiro. Na semana seguinte, um outro telefonema, me convidando para pregar num congresso em New Hampshire, a 2.500 quilômetros de onde eu morava. Estava pregando meu último sermão, quando um presbítero veio por trás de mim e botou um bilhete dentro da minha Bíblia. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas Deus tocou o meu coração e eu vou lhe mandar $600 por mês, até você terminar o seu curso. Me deram $2.500 de oferta naquele dia. Para encurtar a conversa, eu fiz 21 viagens em 10 estados diferentes a convite para pregar. Em cada lugar que eu chegava, Deus fazia um milagre diferente. Um dia uma mulher viajou 60 milhas de noite, debaixo de neve, para onde eu estava, para botar uma oferta no meu bolso. No dia que eu vim embora, eu fui ao banco para fechar a conta. Para minha surpresa, exatamente o valor das nossas economias pessoais que nós havíamos levado estava lá no banco. E Deus nos ensinou uma lição. Quando a sua fonte seca, a minha continua jorrando. Você tem que depender do provedor mais do que da provisão. Mas notem vocês uma outra transição na vida do Elias, versículo 8. Então lhe veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Sabe o que Deus está dizendo para Elias aqui? Deus está dizendo assim: Elias, acabou o estágio do deserto. Agora você aperta o cinto, meu filho, que eu vou matricular você no estágio mais avançado. Agora eu vou jogar você na fornalha. Sarepta significa fornalha, fogo, cadinho. Deus ainda estava trabalhando em Elias, para depois trabalhar através de Elias. E notem vocês duas coisas que parecem não fazer o mínimo sentido para nós. Primeiro, sair de Querite e ir para Sarepta, que ficava em Sidom, fora de Israel, era um risco mortal para Elias. Ele estava fazendo o que mesmo em Querite? Escondido. E o que estava acontecendo enquanto ele estava escondido? Olha capítulo 18, versículo 10 aí deste livro. Está escrito assim: tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino, aonde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura, e dizendo eles, aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não haviam achado. Elias estava sendo procurado, morto ou vivo, em Israel e nas nações vizinhas. Sair do esconderijo, corria-se o risco então de ser morto pela polícia de Acabe. Mas o Deus que manda é o Deus que protege. Segunda coisa que não faz sentido é que Deus está dizendo algo estranho para ele. Vai, porque lá eu ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Ô, gente, vocês sabem que quando dá sol aqui, dá sol no quintal do vizinho também. Se a seca estava em Israel, a seca também estava em Sidom. Sabe o quê? Quando Deus envia sua disciplina para um crente, até o não crente que está perto dele sofre as consequências. Ficar perto de crente desobediente é um perigo. Ele atrai tempestade, ou atrai seca. Se Deus tivesse chamado Elias para sustentar uma mulher viúva, ele podia pensar, pelo menos eu tenho um ministério. Mas Deus chama Elias para ser sustentado por uma mulher viúva. Ô, gente, é muito estranho, precisa ter muita humildade, viu? Às vezes a nossa vaidade não nos permite tanto. E Elias sai de Querite para não morrer de sede e quase que morre de fome em Sarepta, porque a viúva vai dar comida para ele, está morrendo de fome. E é a mesma coisa de Deus falar para você: pode ir, meu filho, a porta está aberta, você chega lá, a porta está fechada. Pode ir, meu filho, vai ter sustento, chega lá, não tem salário. Mas Deus ainda estava trabalhando em Elias, para depois trabalhar através de Elias.
Aquela viúva conheceu a Deus na cozinha. E eu fico imaginando a cena que Deus não multiplicou um saco de farinha e um tonel de azeite para ela, não. Na minha cabeça, a cena era essa. Toda vez que aquela mulher ia para a cozinha, para fazer a refeição do dia, o nível do azeite era o mesmo, o nível da farinha era o mesmo. E ela fazia e olhava e não diminuía. Fazia e olhava e não diminuía. Fazia e olhava e não diminuía. O milagre de Deus era diário, como o maná que caía. Eu quero dizer para você que Deus ainda multiplica a farinha na nossa panela e ainda multiplica o azeite na nossa botija. Por outro lado, na mesma casa que acontece um milagre, acontece também uma tragédia. Porque o filho único dessa viúva adoece e morre. Ser crente não é viver numa redoma de vidro, uma estufa, blindado dos problemas e vicissitudes naturais da vida. Crente bate carro, crente fica doente, crente enfrenta acidente, crente chora o luto de seus mortos. Jesus nunca prometeu para nós ausência de luta. Ele prometeu presença e consolo no meio da luta. Agora, preste atenção, vocês que são líderes e estão aqui hoje. Elias lida aqui com um dos maiores problemas do ministério, é ser acusado daquilo que ele não deve. A mulher bota a culpa em Elias. Você sabe que a psicologia prova isso, que o ser humano sempre tem a tendência de transferir suas dores. Tem que encontrar um culpado. E via de regra, se o casamento acaba, o culpado é o pastor. Filho saiu da igreja, o culpado é o pastor. Teve uma briga dentro de casa, o pastor é o culpado. O que me impressiona em Elias é que mesmo sendo acusado injustamente, ele não se defende. Porque você e eu somos muito apressados em nos defendermos. Eu conheço gente que engrossa a voz e diz: é melhor passar por cima do meu cadáver do que passar por cima dos meus direitos. Elias não se defendeu. Elias teve uma reação transcendental. A única palavra que Elias disse para aquela mãe foi: transfere para os meus braços a sua dor. Me dê seu filho morto aqui. E ele pega o menino morto, leva para o seu quarto e lá ele abre o bico. Lá ele fala muito. Lá ele fala com Deus. Ensinando-nos uma lição: se nós orássemos mais, nós nos defenderíamos menos. Se nós orássemos mais, nós brigaríamos menos. Se nós orássemos mais, nós veríamos mais os milagres de Deus acontecendo. Quantas reuniões acaloradas você já teve com a liderança da sua igreja, madrugadas adentro, com resultados pífios? Se nós investíssemos mais tempo em oração, nós teríamos reuniões mais curtas com resultados mais otimistas. Agora notem. Elias tem coragem de fazer para Deus um pedido inédito, audacioso. Nós não temos registro de ressurreição até então. Se fosse hoje, talvez alguém fazer um pedido desse, eu diria: herege, maluco, inconsequente. Elias pede para Deus ressuscitar o menino. Maluquice. E Deus ressuscita o menino. Deus faz o impossível. Agora preste atenção nessa cena comigo. Traga essa cena para hoje. Imagine você
Qual seria a reação de um pregador hoje, diante de um milagre inédito, tendo atrás de si alguns milênios? Talvez a primeira coisa que Elias ia fazer hoje, se fosse um dos nossos estrelatos, estrelas, figurões, seria chamar uma coletiva da imprensa para dizer quão grande profeta de Deus ele era. Talvez ele espalhasse pelas praças e ruas de Sidom alguns outdoors dizendo quão grande homem ele era. Até os mortos agora estavam ressuscitando. Talvez antes de devolver aquele menino vivo para a mãe, ele ia fazer um discurso de alto elogio. Ia fazer um panegírico. Talvez ele ia bater palmas para ele mesmo. Quem sabe fazer um solo do hino Quão Grande És Tu diante do espelho. Ele não faz nada disso. Ele só entrega o menino vivo para a mãe e diz: o teu filho vive. Sabe o que Elias está nos ensinando com isso? Se Deus, pela sua graça, está usando a sua vida, bote a boca no pó. Não queira trair glória para você, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Toda a glória tem que ser dada a Ele, porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Mas eu quero terminar dizendo o seguinte para você: quando você honra Deus, Deus honra você. Porque olha o último versículo deste capítulo. Versículo 24. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aos que me honram, diz 1 Samuel 2,30, eu honrarei. E há duas coisas que eu chamo a sua atenção aqui. Primeiro, como nós deveríamos ser conhecidos e chamados hoje. Você já parou para perceber que nós hoje temos sede de projeção? Gostamos de status? Nos orgulhamos de cada diploma que nós penduramos na parede? Eu fui pregar numa determinada igreja que eu fiquei impressionado. Eu garanto a vocês que não tem nem o escritório da Dilma, nem qualquer governador deste país tem um escritório tão chique como aqui é pastor. Aliás, ele não recebe nome de pastor mais. Tem diploma do chão ao teto. Olha, deve dar mais do que 2 espaços desse aqui. É muita glória. E a pergunta é: será que nós estamos sendo conhecidos como homens de Deus? Lá vai um homem de Deus. Ali vai uma mulher de Deus. Não era o doutor, reverendo, PhD, pós-doutorado Elias, não. Era Elias, de Tisbé, das montanhas de Gileade. De uma família desconhecida, um homem desconhecido, de um lugar desconhecido. Mas foi chamado de um homem de Deus. Segunda coisa que me chama a atenção, e isso me faz tremer nas bases, é quando essa mulher diz: a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Será que existe a possibilidade então da palavra de Deus na minha boca não ser verdade? Uma coisa é proferir a palavra de Deus, outra coisa é ser boca de Deus. Jeremias 15:19 diz: se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás na minha presença. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Eu tenho que concordar com um metodista piedoso do século XIX, chamado E.M. Bounds,
quando ele diz que nós estamos à procura de melhores métodos e Deus está à procura de melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens. Se vocês perceberem os grandes sermões da história que impactaram o mundo, estão traduzidos e vertidos para o nosso vernáculo. Sermões de João Crisóstomo, de Agostinho de Hipona, de Lutero, de George Whitefield, de John Wesley, Charles Haddon Spurgeon. Jonathan Edwards. Se nós pegássemos esses sermões hoje e os pregássemos outra vez, possivelmente os resultados seriam totalmente outros. Porque Deus não unge métodos, Deus unge homens. Eu soube recentemente um fato até muito engraçado, de um seminarista que pegou o sermão de Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Jonathan Edwards foi considerado a mente mais brilhante que a América já produziu. Viveu 55 anos. Experimentou um grande avivamento em Enfield, em Massachusetts, Nova Inglaterra, nos idos de 1735, 1740. E um dia, ele pregou numa noite um sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado, depois de orar e jejuar por alguns dias. E ele leu o sermão, segurando a lamparina numa mão, o esboço na outra mão, e lia o sermão. E na medida que ele lia, o auditório foi tomado de convicção de pecados. Gemia, chorava. Quando ele terminou de pregar, o auditório estava em pranto, prostrado no chão, chorando pelos seus pecados. E naquela noite, mais de 500 pessoas foram convertidas a Cristo. O seminarista pegou o sermão, o mesmo sermão, decorou palavra por palavra, sentença por sentença. Chegou na sua igreja e pregou com toda a veemência o sermão. E o povo caiu também, mas no sono. No sono. O sermão era o mesmo. Quem pregava o sermão era outra pessoa. A grande pergunta é: a palavra de Deus é verdade na minha boca? Meu desejo, amados, é que neste tempo de crise, Deus levante novos Elias. Que você seja um Elias de Deus, para fazer diferença na história da nossa nação. Que Deus nos ajude. Amém.